hoje em ambiente cotidiano. A mulher pode ser o que ela quer ser, independentemente de sua origem étnico-racial. Nesse episódio nos acompanha Alene Neri, doutoranda em Educação em Ciência e Saúde do Instituto NUTES da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Franci Tálaga, mulher indígena pertencente ao povo Nasa de Taquajó, Colômbia, licenciada em Educação Básica com ênfase em Ciências Naturais e Educação Ambiental da Universidade do Padi. E Priscila Tapajoara, militante indígena, ativista climática, fotógrafa e produtora audiovisual do povo Tapajós, na Amazônia. Iniciamos com a primeira pergunta. O que significa ser uma mulher indígena ou negra em uma sociedade ocidental? Ser uma mulher é você superar desafios que lhes são impostos, né? Afinal, a mulher já sofre diante do machismo, entre outras discriminações e preconceitos existentes. Agora, nós que somos mulheres e negras, termos esses desafios duplamente. No entanto, que somos ensinadas desde criança que precisaremos saber nos impor, que precisaremos saber lutar, por mais difícil que isso seja. Numa pequena parcela da sociedade ainda vemos uma sensibilização quanto ao racismo, mas ainda é preciso quebrar alguns paradigmas, como a questão do cabelo crespo e da pele ressecada, que muitas vezes são vistas como ruins pela sociedade. E tudo isso é fruto de um processo histórico de construção do racismo, que é baseado no fenótipo e nas características físicas das pessoas. Assim, todos esses traços, que são característicos de pessoas de origem africana, são construídos como maus, como ruins, como feios. E é preciso desmistificar essa palavra ruim colocada, ao que é diferente das pessoas brancas, né? No caso das características. A beleza e diversidade de todas as mulheres, mas cada uma ao seu modo. Não existe apenas um tipo de mulher negra. No entanto, que a África tem 55 países, cuja maior parte dos fenótipos e da cultura são quase completos desconhecidos para a maioria da população mundial, já que apenas uma história é contada, ou seja, a história dos brancos e do Ocidente. O mesmo podemos ver no âmbito profissional, onde é comum se esperar que ocupemos um cargo baixo e não um alto cargo executivo. E esse é mais um estereótipo construído ao longo dos últimos 500 anos em relação às pessoas negras. Ser uma mulher indígena significa resistência. Considero que as mulheres indígenas estão em constante luta contra o machismo, a invisibilidade, o verbal, o físico, o sexual, a economia ou qualquer outra violência que afeta a integridade. Portanto, devemos lutar pelo direito de nos expressar, de dizer o que sentimos, o que pensamos e de sermos ouvidos. Dessa forma, dia após dia, reivindicando nossos direitos. A sociedade tem um papel muito forte para nós, especialmente nas comunidades indígenas, nas quais, embora as mulheres sejam um pilar fundamental da família, elas também são forçadas a ser mães e donas de casa. Mas quero enfatizar que podemos assumir outros papéis, conquistar outros espaços que geram uma convivência saudável e bem-estar. Para as mulheres indígenas é um trabalho árduo, porque além de assumir o papel de dona de casa nas tarefas domésticas ou criar os filhos, ela também se dedica à tecelagem, dança, agricultura e transmissão de um legado cultural para as suas gerações, para o ensino de valores e sua própria língua, porque, em geral, todas essas responsabilidades estão sobre seus ombros. As mulheres nasas são guerreiras, que não apenas cuidam de si próprias, mas também as que as rodeiam. Podem ocupar posições representativas, ser excelentes líderes, como Sarai Vitonás, ex-governadora e atual coordenadora de educação da reserva de Itacoaió. Flor Ilva Troches, ex-prefeita de Jambaló, que ganhou o Prêmio Nacional dos Melhores Governantes pela Eliminação da Pobreza, ou Aida Quilcui, atual conselheira de Direitos dos Povos Indígenas do ONIC. Todas mulheres que trabalham para trazer bem-estar às suas comunidades e elevar suas vozes em defesa da vida e do território. No nível da Colômbia, em todos os povos indígenas, há mulheres de destaque, tecendo importantes processos organizacionais, políticos, educacionais e, em geral, o fazem com coragem, com orgulho de ter suas próprias raízes e sua identidade diante de um mundo que não os discrimina, nega-lhes possibilidades ou não entende seus modos de proceder, pois não coincidem com a lógica de um mundo globalizado e consumista.
Nós mulheres indígenas que vivemos na cidade, a gente luta diariamente uma luta árdua contra o racismo, preconceito e a imagem estereotipada que criaram pelo nosso corpo. O nosso corpo diariamente sofre abuso de olhares e de falas, pois se criou uma visão estereotipada do nosso corpo. Então, nosso corpo se criou um objeto de desejo do homem branco. E por esta visão, muitas das mulheres sofrem abuso e colocam nossas vidas em risco. Então, diariamente a gente luta contra essa visão, né? E também contra o preconceito por a gente ser mulher, né? Pela nossa cor, o racismo por a gente ser indígena. A nossa luta é diária porque a gente corre atrás dos nossos direitos. Quanto mulher indígena, né? A gente luta pelos nossos territórios, mesmo não estando nele, a gente está lutando pelo nosso território, a gente está lutando pela nossa mãe terra, a gente está lutando pelos nossos direitos de mulher, né? De ter uma saúde de qualidade, por leis que nos amparem. A gente luta por uma ocupação de espaço de trabalho, seja ele no mercado de trabalho, na universidade. Hoje, nós mulheres indígenas estamos à frente da luta pelo nosso território. Também, então, é uma luta de ocupação, também de fala, né? Então, nos últimos anos, a gente está ocupando esses novos espaços, a gente está falando mais, a gente está à frente da luta dos nossos territórios. Nós mulheres temos significado, uma importância muito grande, pois nós somos a resistência, a gente é a força, a gente carrega a sabedoria, a gente é a vida, a gente é amor. É através da gente que os nossos filhos e os nossos netos conhecem a nossa cultura. É através da gente que a gente passa os conhecimentos para os mais jovens. E a nossa luta, a gente luta pela nossa mãe terra, né? Porque nós somos parecidos com a nossa mãe terra. A gente dá vida, a gente alimenta os nossos filhos e os nossos maridos, assim como a nossa mãe terra. Então a gente luta por ela também. Porque a etnia não deve ser um problema para ser profissional? A cor da pele ela não prova quem uma determinada pessoa é ou a sua capacidade para uma determinada função ou cargo. Infelizmente, em algumas partes do mundo, como as Américas, as pessoas foram escravizadas durante séculos e quando houve a suposta libertação das pessoas escravizadas, não houve nenhum processo compensatório ou mesmo uma tentativa de inserção social. Essas pessoas foram jogadas à margem da sociedade praticamente, pois nem cidadãos elas eram consideradas, já que não tinham direito a voto ou aceitação de se trabalhar dignamente. Assim, é evidente que elas encaminhariam para atuar em atividades subalternizadas, como, por exemplo, as de empregada doméstica. Com o passar dos anos, podemos ver que é muito difícil, inclusive, para uma mulher negra no mercado de trabalho conseguir alcançar o mesmo patamar de uma mulher branca, pois a branca ela já tem todo um histórico familiar e de suporte por trás da sua formação profissional. Diferente da negra que precisou sobreviver antes de tentar conseguir se profissionalizar. E isso mostra que quem conseguiu alcançar um determinado grau de estudo conseguiu se superar e se vencer além do necessário. Hoje em dia, se compararmos o currículo de uma mulher negra ao de uma mulher branca, você percebe que precisamos ter um currículo muito além das expectativas, praticamente um currículo excepcional, para poder provar que somos boas, para conseguir chamar a atenção e ter um reconhecimento profissional, para que finalmente acreditem que somos capazes de estar em um determinado cargo. Ou seja, a etnia ou a raça, e aqui falamos sociologicamente, porque já é passado essa história de acreditar numa diferenciação racial biológica, prova que toda mulher negra precisou superar muitos obstáculos em sua vida diária para conseguir chegar e se manter onde ela está. Por isso é tão importante o sistema de cotas e outras formas de ações afirmativas, porque possibilitam essa equiparação. Considero que ser indígena não nos torna menos que os outros. Somos inteligentes, capazes, talentosos. E embora seja verdade que a maioria de nós não provém de famílias com conforto, com a força interior que nos caracteriza, realizamos nossas carreiras, atravessamos a barreira econômica para poder estudar.
penso que todos os espaços acadêmicos, políticos e trabalhistas pertencem a nós. Podemos nos tornar tudo o que sonhamos, fazer história, dedicar-nos à pesquisa, lutar por um mundo melhor para gerações futuras. Ser uma mulher profissional abre um mundo de possibilidades, nos permite ver a vida de outra perspectiva e tomar decisões mais precisas e conscientes, como decidir quando em nossas vidas formar uma família, quando ter filhos, decidir o que estudar e como contribuir para a nossa comunidade de origem, com o conhecimento adquirido. Isso nos dá a possibilidade de integrar o conhecimento ocidental com o próprio conhecimento de que nossas crianças e jovens precisam, pois esse conhecimento também contribui para o desenvolvimento do mundo ocidental. Na sociedade que a gente vive, há muito preconceito contra nós povos indígenas, pois eles acham, ainda se tem, uma visão estereotipada, uma visão criada pelo colonizador, não só sobre o corpo da mulher indígena, mas também como um ser selvagem, um ser que não é adaptável ao mundo civilizado, um ser que não sabe de nada. E isso se carrega até nos dias atuais. Então, 519 anos depois, as pessoas ainda se têm essa visão contra nós povos indígenas. E a gente está lutando diariamente para mostrar a essa sociedade que nós não somos selvagens, que nós estamos inclusos sim na sociedade e que nós estamos e podemos ocupar qualquer tipo de espaço que nós quisermos. Então hoje a gente encontra indígenas que são atores, indígenas no cinema, escritores, professores, figurinistas, modelos, fotógrafos, N funções, né? Vendedor. Então assim, são N funções e que mostra que a gente está assim, em qualquer lugar, em qualquer espaço, e que a gente está dentro da cidade, a gente está de roupa, a gente tem um celular, a gente está trabalhando num outro espaço que não seja dentro do nosso território. Isso não quer dizer que nós não somos mais indígenas, isso não não diminui a nossa ancestralidade. Não diminui, não. Nada disso. E podemos e devemos ocupar todos os espaços que não nos foram dados. Hoje a gente está ocupando isso e a gente precisa continuar ocupando mais esses espaços. Então é muito importante que um jovem que teve que sair da sua aldeia e vir para a cidade, que ele ocupe esses novos espaços, bata no peito falando sobre a sua cultura, sobre o seu povo, que não abandone isso, mas que ocupe outros espaços, até mesmo os parentes indígenas que estão dentro do território, que eles também estão ocupando outros espaços, estão mostrando a luta da sua comunidade, mostrando a cultura da sua comunidade e mostrando para as outras pessoas que nós somos sim capazes e nós podemos sim exercer determinadas funções e que nós acompanhamos o mundo. Finalmente, Aline, França e Priscila nos dão uma mensagem para nós mulheres. A mensagem que eu deixo é para que sempre persistam, porque dificuldades virão e estamos longe de mudar. Mas se cada uma fizer a sua parte, pouco a pouco, o hoje estará mais próximo do que o ontem. Mulher, lembre-se de que somos mais fortes do que pensamos, que devemos reivindicar nossos direitos. Nunca permitir que alguém grite com você. Diga que você não pode ou que você é um ser inferior, que você tem o direito de dizer não, não quero, não gosto e que sua opinião é válida. Nenhum tipo de violência pode fazer parte de sua vida, porque carregamos um poder transformador. Podemos inundar o mundo com amor e nos ensinar a valorizar a vida. Obrigada. A mensagem que eu deixo para as mulheres indígenas é que a gente não deixe o nosso lado de ser essa mantedora da sabedoria,
ser essa pessoa que ensine os mais novos, mas também nós precisamos ocupar outros espaços. A gente precisa, assim, entrar, se quiser, entrar numa universidade, se a gente quiser trabalhar em outras áreas, ser médica, ser fotógrafa, ser veterinária, ser uma empreendedora, ser dona de loja, ser modelo, figurinista, não importe a função, né, que a gente deseja exercer, mas a gente precisa ocupar esse espaço, mostrar que nós mulheres estamos lutando pelos nossos territórios, sim, mas também estamos lutando pelos nossos espaços e estamos ocupando eles. Hoje aprendimos que como mulheres devemos lutar, resistir e persistir. Muito obrigado, Aline, Franci e Priscila, por nos acompanhar nesse episódio. No próximo episódio, falaremos como a mulher pode participar na política. Fica ligado, né?